Carta 39. Betânia, 40 dias após a ressurreição. Meu querido Pai, com emoções que quase me impedem de segurar minha caneta e com dedos trêmulos que fazem com que as palavras que escrevo fiquem quase ilegíveis, eu me assento para te dar a conhecer o acontecimento extraordinário que marcará este dia em todo o futuro como o dia mais digno de ser notado entre os homens. Na minha última carta, informei-te que Jesus, depois de sua maravilhosa ressurreição, declarada a todos os homens por provas infalíveis, reuniu mais uma vez os seus discípulos atônitos e adoradores em volta de si e ensinou-lhes, com mais do que sabedoria e eloquência mortal, as grandes verdades atinentes ao seu reino, e que ele agora os nomeou para divulgar por todo o mundo. No 40º dia, meu querido Pai, no início da manhã, ele deixou a casa de Maria e Lázaro, onde ele se assentou conosco durante toda a noite, pois nenhum de nós pensou em dormir enquanto ouvíamos o som de sua voz celestial, falando-nos das glórias do céu e da perfeição do coração e pureza de vida exigidas de todos os que queiram entrar ali. Senhor, disse Marta, enquanto ele saía, para onde vais? Vinde e vede. Ele respondeu, para onde vou, vós sabeis, e conheceis o caminho, para que onde eu estiver, estejais vós também, e todos os que creem em mim. Senhor, disse Maria, ajoelhando-se aos seus pés, volte ao meio-dia e permaneça conosco durante o calor do dia. Maria, disse Jesus, colocando a mão suavemente em sua testa, eu vou para a casa de meu pai. Lá tu morarás comigo em mansões não feitas por mãos. Siga-me agora e saberás o caminho para lá. Através da tentação, eu trilhei primeiro. Através de sofrimento, morte e ressurreição dentre os mortos. Assim também tu e todos os que me amam devem me seguir. Aos meus amigos, o portão do sepulcro se abre para o mundo da vida eterna. Assim falando, ele caminhou lentamente em direção à colina de Betânia, não muito longe do lugar onde Lázaro fora enterrado. Ele foi seguido não só por Maria, Marta e Lázaro e João, minha prima Maria, e por mim. Cada um de nós esperando de suas palavras e maneiras algum novo e grande evento acontecer, mas por todos os discípulos que logo se juntaram a ele perto do cemitério ao pé da colina. Havia pelo menos 500 pessoas ao todo, seguindo com ele até chegar à encosta verde além da aldeia, pois todos o seguiam, esperando ouvir revelações mais gloriosas de seus lábios sobre a vida além. Ele vai até a colina para orar, disse um dos discípulos. Não, disse Pedro. Ele não ora como antes desde a sua ressurreição. Ele não precisa de oração para si mesmo, que conquistou o pecado, Satanás, a morte, a sepultura e o mundo. Ele nos mostrará algum poderoso milagre pela expressão de poder e majestade em seu aspecto, disse-me Tomé, contemplando com temor o Senhor. Pois enquanto ele subia a colina, a cada momento, seu semblante se tornava mais glorioso, com uma majestade divina, e brilhava como o rosto de Moisés, enquanto descia do Monte Sinai. Todos nós ficamos para trás com temor, e sozinho ele seguiu em frente, deixando um amplo espaço entre nós e ele. No entanto, não havia terror na glória que o rodeava e brilhava nele, mas sim um resplendor santo que parecia ser a própria luz de santidade e de paz. Assim parecia ele, disse João para nós, quando o vimos transfigurado no monte com Elias e Moisés. A colina, que não é muito elevada,
logo foi superada por seus pés sagrados. Ele permaneceu em seu cume sozinho. Nós ficamos atrás, junto à encosta da colina, temendo nos aproximar dele, pois suas vestes agora brilhavam como o sol, enquanto seu semblante era como um relâmpago. Nós sombreávamos nossos olhos para contemplá-lo. Tudo era agora expectativa e uma busca por algum poderoso acontecimento, o que nós não sabíamos. João se aproximou dele e, de joelhos, com as mãos juntas, olhou para ele com diligência, pois ele sabia, como nos contou depois, o que aconteceria, já que Jesus lhe havia contado na noite anterior. Alegria e também lágrimas havia em seu rosto, enquanto ele olhava para seu divino mestre com olhos cegados, como se contemplasse o sol do meio-dia. Foi uma cena, querido pai, impressionante, além da expressão. A colina estava tomada por uma multidão em expectativa, atingida pelo temor, que não sabia se permanecia ou fugia da gloriosa majestade da presença do Filho de Deus. O céu azul espalhava seu ilimitado côncavo sobre a colina com uma única nuvem. Ao pé do monte, em direção à cidade santa, ficavam os jardins do Getsêmani, onde Jesus adorava caminhar e onde ele foi preso, Jerusalém, com suas torres, pináculos, palácios e lindo templo, brilhava à distância, e o Calvário, repleto de novas cruzes romanas, destacava-se com ousadia à vista no ar transparente. Os altos ciprestes que cresceram acima do túmulo de José, onde ele esteve deitado, também eram visíveis. Parecia que Jesus, por um momento, observava as cenas de seu sofrimento, sua humilhação e morte, com o olhar de um conquistador divino. Ele então se voltou aos seus discípulos e disse: Vós tendes estado comigo em minhas aflições, e agora vereis a minha glória e a recompensa que meu Pai me dá. Hoje me despeço de vós. Subo para meu Pai e vosso Pai. Lembrai-vos de todas as coisas que eu vos ensinei a respeito do meu reino. Ide e ensinai as boas novas de salvação a todos os homens. Batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Assim, falando, numa voz que tocou cada coração com emoções indescritíveis, ele estendeu as mãos sobre suas cabeças e os abençoou, enquanto todos nós caímos sobre os nossos rostos no chão para receber a sua bênção. Ele então ergueu os olhos para as calmas profundezas azuis do céu e disse as mesmas palavras que havia dito na noite de Páscoa, como João me contou. E agora, ó Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Enquanto ele falava, levantamos nossos rostos do chão para contemplá-lo, deixando a terra, levantando-se do topo da colina para o ar, com uma ascensão lenta e majestosa, suas mãos estendidas sobre nós, que estávamos abaixo, como que derramando bênçãos sobre todos nós. O grande estrondo de surpresa que surgiu de 500 vozes ao vê-lo subir para a atmosfera foi seguido por um profundo e terrível silêncio, enquanto o víamos subir e subir, elevando-se e elevando-se para os céus mais altos, toda a sua forma brilhando mais e mais, enquanto aumentava a distância entre seus pés e a terra. Sobre nossos joelhos, com espanto e sem palavras, seguimos sua ascensão com os nossos olhos maravilhados.
sem uma palavra sequer por qualquer alma. Os corações podiam ser ouvidos batendo na intensa expectativa do momento. Eis que na altura distante dos céus vimos aparecer de repente uma nuvem luminosa, não maior que a mão de um homem, mas a cada instante ela se expandia mais e mais, ficando mais ampla e brilhante, e rápida como um relâmpago. Desceu através do firmamento até que a vimos evoluir-se em uma legião de anjos que ninguém podia enumerar, incontáveis como as estrelas do céu. À medida que essa legião brilhante descia, eles se separaram em dois grupos e, se espalhando pelo ar, encontraram o Filho de Deus ascendente no meio do céu. A agitação das 10.000 asas foi ouvida, como o som de muitas águas. Envolvendo Jesus como uma nuvem brilhante, eles o receberam em seu meio e o ocultaram dos olhos em meio às glórias de seu esplendor celestial. Agora soou em nossos ouvidos o som de música celestial, um coro mais sublime, jamais ouvido na terra antes, dos esquadrões de serafins e querubins, cercando com suas asas o Filho de Deus, vieram com uma música sobrenatural que se ouve nos sonhos da noite, estas palavras recuando enquanto subiam com o conquistador da morte e do inferno. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Este coro pareceu ser respondido nos íntimos céus, como se um arcanjo estivesse de pé em seus portais, mantendo guarda vigilante sobre a entrada, de frente para a terra. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra contra principados e potestades. Foi entoado de volta pela escolta ascendente de Jesus, no mais sublime esforço de alegria triunfante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Depois disso, ouvimos uma voz poderosa, como se estivesse no céu, acompanhada pelo som de uma trombeta, e 10.000 vozes sobre o trono de Jeová pareciam dizer: Deus está vindo com um alarido, ele cavalga sobre os céus. Ele subiu ao alto, levou o cativo o cativeiro e recebeu dons para os homens. Aplaudi, todos os povos da terra, sobre o seu triunfo, ó hostes do céu. Abre tuas portas, ó cidade de Deus. Levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Subindo e afastando-se mais e mais de nossas vistas, sumindo cada vez mais, vieram à terra os coros angelicais, quando finalmente a nuvem mais brilhante dos anjos desapareceu no alto do céu, o Filho de Deus resplandecendo em seu meio como um sol central, rodeado por um halo luminoso, até que finalmente, como uma estrela, permaneceram visíveis por mais alguns momentos, e então os céus os receberam, tirando-os de nossa vista. Enquanto estávamos olhando para o céu distante, esperando em expectativa, duvidando que um dia iríamos contemplá-lo novamente, duas estrelas brilhantes pareciam descer do alto do céu em nossa direção. Em alguns segundos, percebemos que eram anjos. Pousando no lugar de onde Jesus havia subido, eles disseram aos 11: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Falando assim, sumiram de vista. Assim falando, eles desapareceram de nossas vistas. O relato acima, meu querido Pai, da ascensão ao céu ontem de Cristo, nosso bendito Senhor Jesus, eu escrevi na mesma noite, enquanto todas as circunstâncias estavam presentes e vívidas em minha mente. Oh, que sublime espetáculo! Qual língua humana
poderia descrevê-lo? Mas uma coisa eu apresentei claramente, querido Pai, e esse é o fato de que Jesus subiu ao céu dos céus. Oh, realidade incrível, verdade irresistível. O que é terra? O que é Judeia? O que é o homem? Que Deus esteja atento a ele, que ele então deveria tê-lo visitado. E quando ele nos visitou, quando seu divino Filho, o esplendor da glória do Pai, desceu para a terra e assumiu nossa natureza para nos reconciliar com Deus e obter uma vida eterna para nós, como ele foi recebido? Evitado por sua pobreza voluntária, desprezado por sua humilde ascendência humana, odiado por sua santidade, julgado em tribunais por crimes desconhecidos para ele, açoitado e cuspido, zombado e surrado, e crucificado com ladrões, enquanto seus inimigos tornaram sua morte tão vergonhosa quanto puderam. Mas eis a questão, veja, quando ele pagou o débito de morte por nós, a mudança em todas as coisas, ele desperta para a vida, ele irrompe da tumba, ele sai do sepulcro, anjos são seus servos. Depois de 40 dias na terra, revelando aos seus discípulos os mistérios de seu evangelho e o esplendor de seu reino, ele sobe visivelmente para o céu ao meio-dia de Betânia, à vista de centenas de pessoas, e é acompanhado por exércitos de anjos para a mão direita da majestade nas alturas. Esse, meu querido Pai, é o evento de coroação apropriado da extraordinária vida de Jesus, Senhor e Cristo. Sua ascensão dessa terra para o céu dos céus não só é prova de que ele veio de Deus, mas que Deus está satisfeito com tudo o que ele fez em carne. Se em qualquer coisa que ele ensinou, ele tivesse falado o que não fosse verdade, tanto a respeito do Pai quanto acerca de si mesmo, ele não teria recebido tais boas-vindas de volta às habitações celestiais. Tudo o que Jesus disse de si mesmo é, portanto, verdadeiro. Jeová atesta isto. Devemos então crer, ou não podemos ter interesse no reino que ele foi preparar para nós, no qual podemos entrar apenas como ele entrou, através da humilhação, sofrimento, morte, túmulo, ressurreição e também ascensão. Assim ele disse verdadeiramente: Vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Seu reino, portanto, meu querido Pai, claramente não é deste mundo, como ele disse a Pilatos, o procurador, mas é de cima, para onde ele subiu triunfante com a presença de legiões de querubins e serafins. Uma ascensão que Davi claramente previu em visão, quando escreveu: Deus subiu com alarido, ele ascendeu ao alto. Não duvide mais então, querido Pai. Jesus, o Filho de Maria em sua natureza humana, era o Filho de Deus em sua natureza divina. Uma união incompreensível e misteriosa, pela qual ele reuniu em harmonia as duas naturezas, separadas e distantes pelo pecado, sacrificando seu próprio corpo como oferta pelo pecado, para reconciliar ambos em um corpo imaculado na cruz. Agora não há mais condenação para os que creem nele e o aceitam, pois em seu corpo ele tomou nossos pecados e com seu precioso sangue, como o de um cordeiro sem mancha, purificou-os para sempre. Mas não consigo escrever tudo o que eu te diria, querido Pai. Quando nos encontrarmos, que tu me alegras ao dizer que estarás no primeiro dia da semana em Jerusalém, vou revelar para ti tudo o que o divino e glorificado Jesus me ensinou. Não duvides de que ele é o Messias. Não hesite em aceitá-lo, pois ele é o fim de Moisés, da lei e dos profetas,
o próprio Siló, que deveria vir e restaurar todas as coisas. A quem seja a glória, poder, majestade, domínio e excelência para sempre. Sua afetuosa filha, Adina.